Olá, gente. Maurício Leal, mais uma vez com um vídeo aqui tentando explicar para vocês algumas coisas. Mas a minha explicação, é bom que fique claro que a minha explicação não é uma explicação catedrática, sacerdotal. Eu não sou sacerdote. A minha ideia é, durante a minha caminhada, eu ir compartilhando com vocês as coisas que eu consigo entender e que eu percebo que não é todo mundo que consegue entender dessa forma. Portanto, é apenas uma forma de dialogar com vocês, como se a gente estivesse batendo um papo, tendo uma conversa, e explicando para vocês o meu ponto de vista. Eu peço inspiração ao Espírito Santo, eu oro. Esse projeto é um projeto que eu tenho o respaldo de Deus para isso. Deus confirmou em oração, confirmou. Eu pedi a Ele a confirmação em oração e Ele confirmou depois. Enfim, a minha ideia não é pregar e nem muito menos catequizar ninguém. A minha ideia é apenas desenvolver uma forma de comunicação e que possa vir a ser útil para você de alguma forma. A ideia é que você sempre esteja pastoreado, sempre seja ovelha de algum pastor. A ideia é que você congregue numa igreja, não é? A ideia é que você tenha alguém, alguma inspiração aqui na Terra que te oriente. Mas eu faço a ressalva de que existe a possibilidade de você iniciar o processo todo sem precisar de ninguém. Você vai se bastar em Deus num primeiro momento. E Ele mesmo, Deus, vai encaminhar você para viver vida de comunidade. Você vai ter que experimentar isso, faz parte da essência do ser humano, viver vida de comunidade. Não é cristão você se isolar da comunidade. A coisa da igreja em si, ela é algo muito delicado, é um assunto delicado, porque a igreja, ela não é uma empresa e nem ela em termos legais aqui no Brasil, ela tem que se constituir enquanto empresa, né? Até mesmo para poder exercer as suas atividades do dia a dia normais, enquadradas numa legislação e tudo mais. Mas assim, igreja do ponto de vista religioso é o corpo de Cristo, é comunidade. Então, sinta-se à vontade para congregar na igreja que você quiser, naquela igreja que você mais se identificar. Procure ir numa igreja, se você não gostar, vá em outra, mas procure se identificar. O meu conselho, como cristão, é que você não se prenda à religião, certo? Então, se você tiver caminhando para ir ao encontro de uma igreja que é presa à religião, eu não aconselho você a fazer isso, porque nós nos bastamos em Jesus. Jesus é o suficiente. A palavra de Deus é suficiente para nos locupletar. E Ele mesmo vai encaminhar você. Agora, os diversos tipos de igreja que existem, cada uma tem a sua identidade, cada uma tem a sua característica, né? Então, eu, por exemplo, eu tenho a minha mãe na fé, a pessoa que me encaminhou nesse processo cristão, a quem eu lhe serei eternamente grato, é a minha sobrinha. E ela me confessou uma vez que a gente conversando sobre determinada característica de determinada igreja, tem umas igrejas que possuem uma característica mais rígidas, mais ligadas aos dogmas e tudo mais, e outras são mais leves.
não exigem tanto. E ela me disse que nessa época em que ela precisou congregar, em que ela foi em busca de uma igreja para congregar, ela precisou. Ela estava passando por um período moral muito ruim e ela precisou dessa rigidez moral. Ela achou necessária essa rigidez moral para o seu amadurecimento. Hoje ela já não está mais congregando nessa igreja. Mas enfim, fique livre. A igreja física, a igreja instituição denominada e enfim, as igrejas de diversos nomes que existem, você não é obrigado a congregar numa igreja específica. Você tem que viver vida de comunidade, mas não necessariamente se fixando a uma igreja específica. Esse é o meu entendimento, foi assim que eu vi na palavra. Foi dessa forma que eu fui inspirado na palavra. Mas enfim, busque a vida de comunidade, porque afinal de contas, a vida cristã nada mais é do que você tentar viver ao máximo como Jesus viveu. E aí eu volto a falar sobre o exercício que a gente pode fazer, né? Para saber se isso é de Deus, se não é, para saber se o caminho está certo, se não está, é você se colocar no lugar de Jesus, ou tentar colocar abstratamente Jesus no seu lugar. E como é que você faz isso? Retire você do processo e coloque Jesus. Jesus, ele foi alguém que ficou preso dentro de um templo ou dentro de uma casa, ele ficou recluso e não congregou, não pastoreou, ele não professou palavra, ele não discursou. Então, fica fácil você perceber o que você deve fazer, o que você não deve com relação a isso, quando você faz esse exercício. Então é isso. Jesus, ele era um homem que estava sempre ligado à comunidade, vivendo a vida de comunidade. Lógico que você vai ter que tomar seus cuidados, vai ter que ter sempre o Espírito Santo junto de você. O segredo é esse. O segredo é você orar, ter o Espírito Santo junto de você e tentar caminhar corretamente. Todo mundo sabe aquilo que deve e o que não deve fazer. Mas enfim, eu gostaria de falar com vocês também hoje sobre livre-arbítrio, né? Muita gente confunde a coisa do livre-arbítrio, inclusive não entende direito do que se trata o livre-arbítrio, e aí por isso não entende determinadas atitudes que Deus toma, né? Bom, enfim, esse assunto é um assunto muito complexo, muito difícil. Exige talvez uma erudição maior, uma cátedra maior, para poder passar todas as informações a respeito disso. Eu não tenho essa capacidade. Mas eu peguei, nessa caminhada que eu peguei algumas dicas, algumas informações importantes dadas pela palavra, dadas por pregadores, né? Dadas por leitura de textos relacionados ao cristianismo e por aí vai. E também tirei muito da minha observação. Eu sou uma pessoa que eu, por uma questão mesmo de característica própria, né? Eu sou muito observador, eu observo muitas coisas da vida e eu já vivi um pouco, né? Eu tenho 53 anos de idade e não vivi recluso dentro de um apartamento. Eu vivi realmente a vida. E sou muito observador, inclusive com relação a mim mesmo. E eu tiro conclusões também da minha experiência de vida. E é isso que eu tento aqui passar para vocês. Mas enfim, para que vocês tentem entender algumas coisas relacionadas a dúvidas que se tenham, por que Deus
toma ou deixa de tomar determinada atitude com relação à criação, né? Com relação a gente. Por que Deus deixa isso acontecer? Por que Deus deixa aquilo acontecer? Né? Eu não vou me ater a coisas específicas, mas posso exemplificar por que deu errado determinada coisa que eu fiz, por que fulano fez algo errado, né? Enfim, diversas coisas. Por que Deus deixa as coisas ruins acontecerem e por que Deus não promove mais coisas boas? Bom, a explanação ela é breve. O vídeo de hoje não vai ser um vídeo muito demorado, espero eu, porque os assuntos vão surgindo, né? A inspiração vai surgindo. Eu orei antes de começar a fazer esse vídeo e eu pedi ao Espírito Santo que estivesse aqui comigo e que me inspirasse. Mas enfim, vamos lá. Vamos partir para o princípio. Deus, ele criou a humanidade. E aí eu pergunto para vocês assim, antes disso, Deus é livre? Deus é um ser livre, né? Liberto? Essa é uma pergunta que é fácil de responder. Lógico que Deus é livre. Ele é a liberdade em pessoa. Só o fato dele ser onipresente, onipotente, onisciente, ele já dá uma ideia de liberdade. Da liberdade que ele tem. Ele é o Senhor de todas as coisas. É ele quem decide efetivamente quando a coisa deve ou não deve ser. O que deve e o que não deve ser. Na hora que deve e na hora que não deve ser. Ele tem o poder de decidir isso. Então ele é livre. Ele é livre. Ninguém interfere. Ninguém diz a Deus, Deus faça isso. Não. Ninguém interfere. Você pode pedir. Mas interferir, dizer a ele o que ele tem que fazer, você não vai fazer isso, porque ele é livre. E ele preza essa liberdade que talvez a gente não tenha capacidade de entender, porque nós somos humanos limitados, apesar disso que eu vou falar agora, nós somos humanos limitados, e aí muita coisa que a gente quer entender, a gente não consegue entender, porque a gente não tem capacidade para entender, devido à nossa limitação humana. Comparado com Deus, nós não somos nada. Talvez nós sejamos menores do que um grão de areia num monte de areia de uma praia, uma coisa assim. Mas enfim, Deus é liberdade e ele preza a liberdade acima de tudo. Ele preza a liberdade acima de tudo. E aí vem a situação de que quando ele fez a humanidade, quando ele criou a humanidade, ele criou a sua imagem e semelhança. E isso não é só no aspecto físico, gente. Quem limita a imagem e semelhança de Deus somente ao aspecto físico, está precisando expandir mais seus pensamentos. Nós somos a imagem e semelhança do Criador em vários aspectos. Um aspecto moral, ideológico, físico e por aí vai, de poder, de tudo. Nós somos a imagem e semelhança. É lógico que nós não somos iguais a Ele. Nós não somos iguais a Ele. Mas somos quase iguais. No nosso mundo, nós seríamos iguais a Ele caso Adão não tivesse pecado. E aí vem o início de tudo do livre-arbítrio, né? O primeiro grande questionamento, por que deixou Deus Adão pecar? Né? Já que ele é soberano, mas ele não é tirano. É bom que fique claro isso. Soberania não é tirania. O soberano que determina através da força, através do seu poder, aquilo que o seu seguidor, que o seu comandado deve fazer, ele não é soberano, ele é tirano. E Deus não é tirano, Deus é soberano. Ele não quer que seja feito com a gente aquilo que não deve nunca, nem nunca vai ser feito com ele. Ele quer que a gente tenha a liberdade que ele tem. Então ele não interfere, ele fez a criação e pronto, ele largou a obra de uma forma em que ela pudesse exercer
a sua liberdade. Imagine você que graça teria se Deus dissesse assim: ah, eu vou exterminar 1/3 dos anjos que caíram do céu. Eu vou exterminar. Lúcifer e suas potestades e principados. Eu vou exterminar. Eu vou exterminar, eu vou impedir que a serpente tente influenciar Adão no paraíso. Vou impedir, vou matar a serpente, fazer assim, ó, puf, e a serpente vai morrer. Aquela serpente que ficou tentando Adão no paraíso. Eu vou impedir que Adão coma. Na hora que ele for comer, eu vou fazer assim e o braço dele vai sair, ele não vai comer do fruto proibido. Pronto. Deus poderia fazer isso? Poderia. Mas ele faria isso? Jamais. Por que ele não faria isso? Porque ele quer que a criação seja livre. Ele não quer nos tratar como marionetes. Ele não quer nos colocar cabrestos e determinar aonde a gente deve ir e onde a gente não deve ir. Mesmo que isso machuque ele, machucou muito. E vem machucando. Mas, como ele nos ama de forma esplendorosa, né? De forma incontável, ele nos quer livres. E é assim que o verdadeiro amor é. O verdadeiro amor, ele não aprisiona, ele não prende. E vai uma dica para aquelas pessoas que têm empresas, para os maridos com relação às suas esposas, para as esposas com relação aos seus maridos, para os pais com relação aos seus filhos, né? Toda vez que você tiver na sua frente uma forma de hierarquia ou uma forma de domínio, não precisa nem ser uma hierarquia, uma namorada ou um namorado que aprisiona o outro, né? Um pai que aprisiona o filho, e não é aprisionar só no sentido físico, não de encarcerar, não. É aprisionar no sentido psicológico, no sentido de poder, de usar o poder para aprisionar. Cuidado com isso, cuidado, porque você pode estar cometendo um dos maiores pecados que existe, que é você estar cerceando alguém da sua liberdade. Cuidado, cuidado, porque você pode estar confundindo, às vezes, uma mãe com um filho, um namorado com uma namorada, um marido com uma mulher e vice-versa. Você pode estar confundindo amor, excesso de zelo, talvez, com aprisionamento. E aí você vai estar cometendo pecado. Lembre, coloque Jesus no lugar, coloque Deus no lugar. Veja se ele faria isso. O que é que Deus quer? Deus quer o seu bem, é o que ele quer. Mas ele não vai colocar uma corda em você e determinar os seus passos. Jamais. Então tome muito cuidado com isso. Porque Deus não quer tratar você como marionete. Aí veja, nós temos, através do livre-arbítrio, um poder muito grande, que é o poder da escolha. Nós podemos escolher, nós somos livres para escolher. Inclusive Deus, ele quer que você escolha. Deus quer que você tome posição. O que você vai fazer após isso é outra história. Mas você deve se posicionar sempre. Deus não gosta do morno. Deus não gosta do em cima do muro. O em cima do muro, sabe quem é o dono de cima do muro? Eu vi isso numa pregação. Se eu não me engano, foi do pastor André Fernandes, da Lagoinha Miami Church. Que ele falou que o dono do muro é Satanás. Então, se você ficar em cima do muro, você está ficando sob o domínio de Satanás. Então, o que é que Deus quer? Deus quer que você use a sua liberdade, use o seu livre-arbítrio e tome posição na vida. Entendeu? É isso, você vai usar o seu livre-arbítrio. Agora, vai acontecer, inevitavelmente, de alguns seres humanos se desviarem tanto do caminho, se afastarem tanto de Deus e cometerem atos considerados ruins, considerados atos de maldade. E isso faz com que as coisas ruins aconteçam. Não tenha dúvida de que o que é ruim, verdadeiramente ruim, no mundo, é provocado pelo homem e pelo diabo. Deus não tem absolutamente nada a ver com isso.
O diabo vai ali perto de seu ouvido e influencia você negativamente. Você está sem anjo do lado, você está sem Deus do seu lado. Por quê? Porque você se afastou dele. Você não se desligou dele, porque ninguém se desliga de Deus. Todo mundo está ligado a Deus, todo mundo tem Deus dentro de si. O que você faz é apagar a chama. Não é? O que você faz é isso. Então, na hora em que você precisa, você não tem os anjos ali do seu lado para guerrear contra o inimigo. E muitas vezes o inimigo se aproveita disso e faz com que você cometa atos atrozes, cometa as atrocidades. E aí você tem as coisas ruins acontecendo, principalmente em um país como o nosso, né? Em civilizações que ainda não evoluíram como deveriam evoluir. É mais difícil você encontrar coisas atrozes, e esse é um outro tema, uma outra situação. A quantidade de atrocidades que acontecem em países como o Brasil é muito maior do que, por exemplo, num país como a Suécia, como a Finlândia, a Dinamarca, a Noruega. Mas enfim, isso aí é um outro papo e sou eu, é uma opinião minha. Você pode discordar disso perfeitamente. Então, as coisas acontecem ruins na sua vida e você fica jogando isso na conta de Deus, quando na verdade você está deixando de assumir uma responsabilidade que é sua. Não é sua individualmente, não. É sua enquanto ser humano. É sua enquanto ser humano. Então, não tem a ver com Deus. Deus é amor. Deus é amor. Deus é carinho. Deus é companheirismo. É solidariedade. É caridade. Deus é amor. Deus é caridade. Deus não faz parte da essência dele fazer algo errado. Jesus, ele veio, passou pelo que passou, teve morte de cruz, venceu a morte, justamente para isso, para mostrar para o mundo o Deus bom, o Deus maravilhoso, o Deus misericordioso que a gente tem. Que deixou seu filho passar por tudo aquilo, absorver os pecados da humanidade para poder demonstrar o amor pela sua criação. Mais uma vez. Eu gostaria também de tocar num ponto aqui que eu não vou falar sobre isso hoje, mas é um ponto muito importante, porque eu também não tenho subsídio para falar sobre isso hoje. Mas como a vida cristã, que é a verdadeira vida, é a vida que deveria existir para todo mundo, como a vida cristã, ela traz essa responsabilidade para a gente de se comportar na vida como Jesus se comportou, pregando o amor, a liberdade, a fraternidade. Você pode se perguntar, mas com relação ao Antigo Testamento, aquele Deus perverso, aquele Deus irado, aquele Deus que manda matar, que manda dizimar famílias e tudo mais. Existem obras que explicam isso. Eu estou iniciando um estudo sobre isso. Bom, primeiro a gente tem que remeter a uma época completamente diferente. Então, grave isso, texto sem contexto vira pretexto. Então tem que contextualizar. Mas eu prometo, eu estou evoluindo no estudo disso. Quando eu tiver uma posição firmada, que tiver uma ideia sobre isso, um despertar para poder também explicar. Porque eu não posso explicar para vocês coisas que eu não entendi. Eu não estou dizendo com isso que eu entendo tudo, que tudo que eu estou falando aqui é o que é mesmo, é o que é o certo. Não. É como eu disse, eu sou igual a vocês. Eu estou nessa caminhada.
E eu estou usando de um dom que Deus me deu de explicar as coisas. Inclusive, eu gostaria de saber se você vê esse vídeo. Me diga, por favor, se você entendeu o que eu quis dizer. Não é concordar, veja bem, não é concordar, é entender. Porque o meu objetivo é me fazer explicar, me fazer entender. Eu explico para me fazer entender. A coisa de concordar ou não, isso aí é uma coisa individual, faz parte do livre-arbítrio, inclusive, de cada um de nós, né? Eu tento. Eu estou seguindo a orientação do Espírito Santo. Estou tentando, né? Bom, é isso. Por hoje, o tema que eu queria, principal que eu queria falar com vocês era sobre livre-arbítrio. Era sobre a possibilidade que você tem de fazer as suas escolhas. Lógico que depois que você fizer as suas escolhas, você vai ter que assumir as consequências dela. Quando a sua escolha é algo cristão, quando é algo que Jesus escolheria também, aí você vai experimentar, saborear coisas maravilhosas na vida. Então procure fazer isso, não é difícil não. É complexo, é um hábito, porque nós já estamos. Eu estou iniciando agora essa minha caminhada cristã, propriamente dita, com a palavra e tudo mais. Eu estou iniciando ela aos 53 anos de idade. Imagine quanta coisa eu já não tenho incorporada, né? No meu ser, no meu íntimo, e que precisa ser modificada, porque Deus chama você a ser uma nova pessoa, a ser um novo indivíduo. Você renasce para Cristo. Então o batismo, inclusive, ele simboliza isso, ele simboliza um momento em que você morreu e que você ressurgiu novamente. Quando você é emergido na água, é uma simbologia de que você morreu. Foi o que João Batista fez com Jesus no Rio Jordão. E quando você ressurge uma nova pessoa para iniciar, quem sabe, o seu ministério, a sua vida cristã. Então é isso. Vamos desenvolvendo os vídeos por aí. Espero que vocês tenham gostado. E eu queria pedir uma coisa para vocês que, quando eu vejo alguém publicando um vídeo no YouTube, no Instagram, seja onde for, e essa pessoa pede isso que eu vou pedir agora, fica parecendo uma coisa assim, né? Piegas, enfadonha, mas enfim, é a realidade. Para eu poder fazer com que, se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de conversa, para eu poder fazer com que mais pessoas, e esse é o meu objetivo, fazer com que mais pessoas sejam alcançadas por esse material, eu preciso da ajuda de vocês. Então, se inscrever no meu canal, dar o like, ativar as notificações. Eu tenho feito isso, inclusive, nos canais que eu sigo aqui. Eu venho fazendo isso, eu estou fazendo isso com uma maior assiduidade, me comprometendo mais, até mesmo por uma questão de caridade. Porque a partir do momento que você permite que esse material chegue a mais pessoas, você está fazendo uma caridade. Então é isso. Eu agradeço e desejo a todos a paz do Senhor e até o próximo encontro.